A influência da maçonaria na consolidação e propagação do evangelho no Brasil e no mundo. Eu começo esse papo sem rodeio aqui falando sobre Lutero e a maçonaria. A união histórica de duas correntes de linhas de pensamentos importantes para a consolidação e propagação do evangelho. Ela teve uma participação, um papel determinante para o sucesso da reforma protestante, quando Martinho Lutero estava condenado à fogueira da Santa Inquisição, sendo perseguido pela Igreja Católica, Igreja-Estado. A maçonaria católica e protestante, ela não é nem do católico nem do protestante. Ela é um movimento atípico, arreligioso. Porque a tradução dos textos sagrados do grego para as línguas, elas são conhecidas hoje no mundo todo. Ela teve uma participação importantíssima de maçons que passaram pela história. Conhecida a necessidade de respeito, a profissão de fé de cada um, sendo que o homem é livre a fazer os seus cultos, a buscar a sua interação, a sua participação com Deus. A história tem como base que fundamenta na memória oral dos documentos históricos e os achados dos manuscritos que foram os arqueológicos, ossadas antigas, estudos feitos nas construções, nas urnas, nas pirâmides e nos achados no decurso da história. Para ávidos pesquisadores, estudiosos que buscam conhecimento, aprofundar, saber como que é a história do cristão, do católico, como foi feito os canons, como foi trazido a nós o livro sagrado que nós lemos até hoje. Isso é muito importante, porque nos bastidores da história, fontes reveladoras revela que o fio da meada da construção histórica de tudo que hoje observamos de uma forma empírica, e no centro do ápice do assunto em epígrafe, Martinho Lutero jamais teria alcançado seus objetivos, as suas realizações, da forma tão contundente. E o protestantismo talvez fosse hoje vista de uma forma diferente. Eu falo protestantismo, porém não de uma forma pejorativa, porque o protestantismo é uma forma de falar sobre os não católicos, que hoje são os pseudos, os evangélicos. E as ordens iniciáticas no decurso do tempo, ela tem embalada, e muitos pegaram carona com base no iluminismo, do movimento da Revolução Francesa, e o entusiasmou muito, que empolgou os príncipes, os intelectuais da época, e os pensadores, os filósofos, os historiadores, os burgueses e os grandes nautas que buscavam o caminho das Índias. Com a participação ativa de ilustres maçons, no decurso do tempo, o evangelho chegou até o Brasil. Pasme, senhores, o primeiro culto evangélico realizado no Brasil foi realizado dentro de um templo maçônico. E muitas das vezes, por falta de conhecimento e ignorância, as pessoas buscam deturpar sem saber do que eles combatem, e com base em falácias tentam desqualificar a história do cristianismo, que nem mesmo vocês conhecem. Por volta de 1551, muitos estavam sendo condenados à fogueira da Santa Inquisição, estavam sendo procurados pelas tropas leais aos cardeais de Lyon, na França, que era a sede do poder naquela época, poder máximo, onde se julgavam pessoas, os hereges, e mandavam para ser condenado à forca, à fogueira da Santa Inquisição, assim como Jacques de Molay foi levado à fogueira. Muitos eram perseguidos, inclusive os protestantes da época. Através de Frederico, o sábio, uma figura respeitada no seio da maçonaria operativa alemã, naquela época muitos estavam buscando
se esconder, fugindo da perseguição da Igreja-Estado. Consegue-se o apoio político, o abrigo, e muitos refugiados nos castelos, né? No castelo de, por exemplo, Wartburg, em Eisenheim, na Alemanha, protegido. O Martinho Lutero deixou a barba crescer para não ser reconhecido. E muitos outros que conseguiram fugir para países além mar. É surpreendente a sua luta pela tradução do Antigo Testamento, onde, mesmo mediante as perseguições, os trechos original trazido do grego para o alemão. Trata-se também da primeira prensa, da primeira Bíblia impressa por um alemão chamado Gutenberg, e outros que fizeram fazer chegar o livro sagrado até nós. Martinho Lutero teve acesso às Sagradas Escrituras, e não somente o credo que empolgava Frederic, da época, as correntes filosóficas em apoio, e a perseguição continuava. A Igreja Católica tinha o monopólio do poder de julgar e condenar à fogueira da Santa Inquisição pessoas que subvertiam, que praticavam cultos diversos como o protestante. E como voraz inimiga da própria maçonaria, a Igreja Católica tinha esse calcanhar de Aquiles, que era os que vinham, que buscavam um movimento iluminista e que, em consequente, protegiam os reformistas, os protestantes, os pensadores e outros que eram perseguidos, os célebres, os alquimistas. E foi assim que o Evangelho chegou até nós. Muitos não sabem a história da igreja, mas a grande mãe brigadora dessa diversidade cultural e intelectual do mundo, ao olhos da igreja inquisitorial da época, no tempo da Idade Média, pré-moderna e moderna, aqui a maçonaria prestava esse serviço. Seria formada por hereges, tais como Jacques de Molay e seus templários, que foram condenados à fogueira da Santa Inquisição. John Huss, Martinho Lutero, João Calvino e todos os que se subvertiam, buscando uma nova linha de pensamento que não concordava com as teses da Igreja-Estado daquela época. Henrique VIII, os anglicanos, Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros nomes famosos da época, em 1526, eclodiu-se o movimento dos príncipes, dos burgueses, dos defensores do novo pensamento e da reforma. Surge aí então o nome da reforma protestante, a qual eu falei no começo do título desse vídeo. Todo simpatizante da reforma seria um protestante. E por isso que esse nome chegou até nós. Um contestador, aquele que protestava contra o clero. Isso aí no ano de 1530, a reforma se espalha por toda a Europa, que era o Velho Mundo. Em 1534, a Bíblia Sagrada era traduzida por Lutero e amplamente divulgada em alemão. Em 18 de fevereiro de 1546, morre o grande cavaleiro Martinho Lutero, Martin Luther, após finalmente ver que a sua obra estava sendo divulgada, estava sendo compreendida em outros países, como na Inglaterra e por outras maiorias protestantes. A sua casa, o seu quarto no monastério, a sala antiga onde ele trabalhou os textos e a tradução do Sagrado Livro, foi localizada no castelo de Wartburg, na Alemanha. E o sofá onde faleceu em Zelben são alvos constantes de visitação pública. As pessoas que estudam a história do movimento protestante e a busca pelo conhecimento da história da igreja pelo mundo, eles buscam pesquisar. No Brasil, os primeiros cultos protestantes já estavam sendo realizados. E por causa da perseguição da Igreja-Estado, pasmem os senhores, os maçons cederam os templos maçônicos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, em Pernambuco. E o primeiro pastor batista brasileiro
Robert Porter Thomas foi um maçom e consagrado ao ministério do Santo Ofício da pregação da palavra. E no salão de uma loja maçônica começou-se o primeiro movimento cristão protestante no Brasil. No dia 12 de julho de 1880, a primeira igreja batista estabeleceu no Brasil. Em 10 de outubro de 1871, foi em Santa Bárbara, São Paulo, com outros irmãos, fazer um trabalho altivo. E o pastor maçom Richard Ratcliffe, o missionário e declarado maçom, estava na frente dos trabalhos pregando o evangelho, para que o evangelho chegasse até você. Salomão Luiz Gustenberg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras, Egmont, editor da imensa obra do cantor cristão, que é essa harpa, esse cantor cristão que vocês ouvem. No 16, o tradutor de 102 hinos, foi fundador em São Fidélis, do Rio de Janeiro, da loja maçônica Auxílio à Virtude. Em 2 de fevereiro de 1894, no dia 27 de julho de 1894, funda-se a Igreja de Cristo, chamada Igreja Batista, que é a primeira igreja batista. Segundo Salomão e outros irmãos pioneiros que eram perseguidos pela Igreja de Estado naquela época, eles tinham que fazer os seus cultos em locais fechados, escondidos. E o Templo Batista foi a igreja de Campos, edificado sobre o seu pastorado, com a celebração e colaboração financeira de muitos irmãos maçons pelo mundo afora. E também, quando mais à frente, quando chegou os missionários Gunnar Wingre, os pastores Samuel Niston, Paulo Leva Macalão, a igreja estava sendo perseguida. E você sabe quem que defendeu a igreja para que o evangelho chegasse até você? Foi a maçonaria. Renomado sempre consagrado do Brasil, quando escondidos nos porões, muitos eram perseguidos para não ir para a fogueira da Inquisição. O rei Salomão, pela sua sabedoria, dada por Deus, é de fato estudado por muitos irmãos pelo Brasil afora, pelo mundo afora. É objeto de estudos profundos. E você que julga, você que não conhece a história da Bíblia, a história da transliteração, a história da sua igreja que você pertence, passe a ler e aprofundar nos estudos para que você veja a realidade dos fatos e pare de propalar falácias. Grande abraço, ao Papo Sem Rodeio, professor Acioli. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo